Olá, mais uma vez venho trazer a preciosa palavra do Senhor ao seu coração, na certeza de que esta palavra é viva, poderosa e eficaz ao nosso coração, movida pelo Espírito Santo de Deus. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água no ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez, segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Queribe, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Irmãos, nós conhecemos um pouco a história de Elias, um homem de oração, um homem de fé, um homem que caminhava com Deus. E eu quero chamar a sua atenção porque Elias andou conforme o Senhor lhe determinou. Repare que as nossas escolhas são importantes, porque nós podemos fazer conforme o Senhor manda, ou podemos fazer conforme nós desejamos. A nossa caminhada, ela é de escolhas. Eu decido, eu escolho, então eu faço. É importante notar que os resultados de obediência a Deus, que é resultado da nossa escolha, será vida de paz, de tranquilidade e de realizações onde o nome do Senhor será exaltado. Repare que Elias diz: olha, não vai chover sobre a terra. Elias tem uma comunhão com Deus. Eu quero dizer a você que ter comunhão com Deus é uma escolha pessoal. É eu não fazer o que o mundo faz, não fazer o que desaprova o poder de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. E, acima de tudo, a orientação de Deus. E nós vamos ver um pouco a experiência de Elias, por ser um homem que escolheu caminhar com Deus, um homem que decidiu, que escolheu fazer o que Deus determinou. Nós vamos ver que ele está hospedado em uma casa e a filha daquela hospedeira morre. Diz o texto que Elias foi chamado e ele orou ao Senhor e por 3 vezes deitou-se sobre aquele menino. E ele pediu a Deus e Deus deu vida àquele menino e devolveu a sua mãe, porque a sua escolha era servir e ser leal ao Senhor. Ele decidiu caminhar sobre os princípios de Deus. O poder é de Deus. E a resposta através de homens, de servos, é devido à comunhão que nós temos com Deus. Se a minha escolha é de obediência, eu caminho em plena comunhão com Deus e o poder de Deus se manifesta sobre as nossas declarações. Sabe quantas pessoas à nossa volta estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas eu e você conhecemos que estão morrendo e indo para o inferno porque não conhecem o poder de Deus?
E somos nós os responsáveis em orar por estas pessoas, em interceder por essas pessoas e fazer a diferença na vida destas pessoas. A nossa escolha de caminharmos com Deus pode fazer com que vidas à nossa volta sejam salvas. Um outro episódio de Elias, que é bastante conhecido por nós, é o profeta Elias, quando desafia os profetas de Baal. E por que desafia os profetas de Baal? Primeiro, porque Elias escolheu e decidiu caminhar na presença de Deus. E o povo estava perdendo de vista o Senhor. Estavam cultuando a Baal. E ele diz: até quando vocês ficarão cocheando ou divididos? E o povo se calou. E então Elias convoca e diz: olha, tragam todos os profetas de Baal. 450 era o número de profetas. E ele diz: só eu, profeta de Deus. E ele sugeriu que colocassem lenha, um holocausto, e ali então fizessem a oração. E o Deus que respondesse seria o Deus de Israel, o Deus daquele povo. E diz a palavra do Senhor que os profetas de Baal oravam, gritavam, e ele diz: olha, gritem mais alto, pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo. E não houve resposta. Então chegou a hora de Elias orar. Ele pediu que abrissem um rego, um corredor, um córrego à volta do holocausto e colocassem água ali. E quando Elias orou, desceu fogo do céu, consumiu as pedras, consumiu a lenha, consumiu a água que estava na terra. Sabe por quê? Porque era um homem que caminhava segundo o coração de Deus. Estamos precisando neste tempo de ter uma fé genuína, precisamos de ter uma comunhão com Deus genuína, precisamos de andar sob os princípios de Deus para que as nossas orações sejam atendidas. O nosso Deus não mudou, mas talvez muitos de nós não estejam vivendo como Elias viveu no passado. Precisamos ter uma comunhão e viver como diz esse texto espetacular. Verso 5, Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Repare isso. Precisamos ouvir a voz do Senhor, ter a sensibilidade e fazer o que é da vontade de Deus, conforme a palavra do Senhor. Que Deus te ajude a fazer a escolha certa e caminhar e fazer conforme o Senhor determina. O Senhor nos ensina. Vamos orar. Pai, eu louvo o teu nome porque a tua palavra é poderosa e tu ainda continua hoje falando a todos nós. Abençoa-nos e nos dê a visão, como foi com Elias. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe. Se inscreva no nosso canal e compartilhe as nossas reflexões.